E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos fazer uma aula prática. Primeiramente revisar aqui o que a gente estudou semana passada, na verdade 2 semanas atrás. E vamos fazer uma aula totalmente prática para a gente aprender mais sobre como que a gente trabalha ali logins e telas iniciais em aplicativos. Revisando aqui o que a gente viu nos episódios anteriores, a gente trabalhou as diferenças, ou melhor, a gente trabalhou o que faz UI ser UI. Então a gente viu aqui basicamente que UI é uma ferramenta dentro de um processo como um todo, que vai abordar como que, através de cores, de tipografia e outros elementos, o usuário vai ter uma boa experiência. Então o objetivo final é o usuário ter uma boa experiência, e UI é um desses processos. A gente também viu como alguns softwares conseguem trabalhar bem junto, né? A gente tem um exemplo aqui do Adobe Illustrator e do Adobe XD, que os dois trabalham de uma forma muito bacana junto. E hoje a gente já vai para a nossa aula, que vai ser 100% prática e voltada para o Adobe XD. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer na nossa aula prática é ver o briefing, do que se trata a empresa que a gente vai trabalhar, do que se trata o aplicativo que a gente vai fazer, para que a gente tenha um norte, uma direção. Se você não tem um norte, uma direção no que você está fazendo, não tem como você produzir nada. E com o design não seria nem um pouco diferente. Você precisa ter um norte, saber o que você está produzindo para produzir uma coisa boa. Então aqui vamos ler o briefing. O nome da empresa é Uncle Hipster. Fala designers, somos a Uncle Hipster, uma loja e comunidade de moda masculina voltada para adultos e idosos despojados. Então aqui você já percebe várias características, além do nome, né? Então a gente tem o nome, a gente tem o segmento, a gente tem o público-alvo, que seriam adultos e idosos, e a gente tem uma característica fundamental, como essas pessoas são. Então você simplesmente saber que seu público ele é A, B, C, D, beleza, você consegue extrair informação disso. Mas você saber dados de como é a mentalidade dessas pessoas, como é a maneira delas se comportarem, você consegue produzir coisas muito melhores, porque você vai conseguir ter essa base para trabalhar. Nossos usuários são modernos apesar da idade e precisamos de. Aqui vem o que a gente vai fazer. Uma tela de login, beleza. O que tem que ter nessa tela de login? Texto escrito coleção de inverno, que é a última coleção que eles lançaram aqui no nosso fake briefing. Opção de entrada de fluxo, opção de entrada em fluxo de cadastro, ou seja, uma opção que diz assim mais ou menos, cadastre-se, né? Criar cadastro, algo nesse sentido. Opção de entrar no aplicativo, então essa vai ser a primeira tela, então vai ter a opção cadastre, entre no aplicativo, e aqui do lado ele mostra um tipo de imagem de como são as roupas que eles vão trabalhar, de como que é a comunidade deles dentro desse app. E pela imagem que você pode ver, são roupas despojadas, são pessoas despojadas, então você já consegue ter o norte de que tipo de imagem que você tem que buscar, que tipo de aplicativo você vai desenhar, beleza? Então, fechando aqui o nosso briefing, só vou copiar essas informações para usarem depois. Eu vou abrir aqui o meu Adobe XD, certo? Então aqui tem o Adobe XD e eu vou escolher aqui uma opção para começar. Eu posso escolher aqui entre algumas características, Android e iPhone, para trabalhar com mobile. Vou escolher aqui iPhone mesmo. E ele vai carregar aqui um novo projeto. Aqui, ó. Carregou meu projeto. Vou nomear o meu projeto clicando aqui em cima. E vou dar o nome de Uncle. Me perdoem se tiver alguma coisa escrita errada. Traço hipster, traço loja. Eu vou colocar aqui atividade, para eu saber que é da comunidade. Beleza, vou clicar aqui em salvar. E a primeira coisa que eu vou fazer não é sair desenhando uma tela. A primeira coisa que eu vou fazer é definir alguns padrões para depois eu desenhar minha tela. O primeiro padrão que eu já defini, mas que eu vou mostrar aqui para vocês,
o padrão de cores. Que cores eu vou ter que trabalhar nesse aplicativo? Geralmente, as cores elas vêm fechadas, né? Geralmente o cliente ele te manda uma logo e nessa logo vai ter as cores. Você não vai criar uma cor totalmente do zero que não combine com a logo do seu cliente. Você vai seguir algo que combine, seja de uma forma de tríade, seja de uma forma monocromática, de uma forma análoga, mas com que as cores da logo do seu cliente combinem dentro do aplicativo. Aqui no caso, como ele deixou em aberto, eu deixei em aberto esse briefing de propósito para explicar algumas coisas para vocês, eu selecionei aqui a cor amarela. É um tipo de amarelo, que esse tipo de amarelo ele tem combinações diferentes. Então ele combina tanto com o azul quanto com o roxo, né, na tríade ali. E por que disso? Lembra lá no nosso briefing que são pessoas despojadas? E pela imagem que o cliente mandou, tem muito uso de cores nas roupas, então, consequentemente, trabalhar com essa linha de raciocínio, o aplicativo vai ter uma pegada que vai lembrar, que vai ter a identidade do cliente. Existem algumas maneiras de eu pegar essas cores, eu posso salvar aqui, ó, e a Adobe vai me mandar lá para o meu ArcGIS. Eu posso copiar aqui também, não tem problema algum. Ó, vou copiar aqui. Vou criar um quadradinho. E vou colar aqui a cor em preenchimento. Pronto. Vou tirar a borda. Vou fazer isso aqui com algumas outras cores. Para duplicar é só dar Command D. Copiar esse azul. Dou 2 cliques para abrir e copiar a cor. E vou copiando todas as cores que eu pré-selecionei aqui no site da Adobe ou em qualquer outro site que você queira trabalhar essas cores. Beleza. Agora, uma outra coisa que é muito importante ter no aplicativo são imagens de boa qualidade. A gente sempre fala para usar um banco de imagens, mas a gente sabe que nem sempre as empresas têm essa condição, mas seria interessante pegar imagens que chamem a atenção, imagens que quando esse público olhar, eles vão se identificar, e quando esse público olhar, eles vão se sentir interessado em participar do aplicativo. E a imagem que eu escolhi foi essa daqui. Que é uma imagem que, na minha visão, vai combinar bem com as cores que eu selecionei e vai estar linkada com a proposta. Então, eu joguei aqui dentro do meu ArcGIS, ó. Vou fazer de novo para vocês verem. Eu tenho uma pasta aqui aberta. Deixa eu colocar essa pasta junto. Eu tenho uma pasta aqui aberta e eu arrasto para dentro do ArcGIS, que ele vai, então, copiar a minha imagem. Beleza, cor definida. Imagem definida, o que eu preciso? Eu preciso ver como que vai ser os meus padrões de botões, onde vai ficar cada coisa. E para isso, ó, eu vou voltar aqui no meu briefing. Vou copiar de novo. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, manda no Telegram que a gente vai respondendo, vai tirando dúvida. A nossa comunidade existe para isso, para ajudar vocês. Beleza? Então aqui eu já tenho o texto e tal que vai precisar ter e tenho o meu vovozinho hipster. Aqui, ó, em cima, você pode mudar o nome para o que se refere a essa prancheta. Então aqui no caso eu vou colocar aqui, ó, não sei se seria, vou colocar aqui login. Login, como é a primeira parte de uma etapa, de etapas, melhor dizendo, a primeira etapa de uma série de telas que vai precisar no módulo de login, eu vou colocar aqui login 1. Daí, consequentemente, a tela que sairia desse fluxo seria login 2, login 3 e por aí vai desmembrando. Vou colocar a minha imagem aqui ao fundo.
Mas antes, eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui. Já sei. Vamos pegar e vamos primeiro ver onde vai ficar cada elemento, né? Porque dessa maneira eu vou conseguir enxugar o meu tempo, produzir mais e, consequentemente, entregar um produto melhor. Então, eu venho aqui. Quais elementos que eu tenho que ter? O texto, elemento 1. Entrada para fluxo de cadastro, elemento 2. O elemento 3 é a opção de entrar no aplicativo. E o elemento 4, Jerônimo, mas não tem o elemento 4? Tem. Na verdade, ele pode ser o 4, ele pode ser o 0, ele pode ser o que ele quiser. Brincadeira. O elemento 4, ele é o fundo. Porque o fundo ele tem uma relação direta com o que está na frente. Por exemplo, se eu coloco um fundo laranja e um botão laranja, pode ficar esquisito. Então, ele é um elemento que ele tem que saber. E temos que saber como que vamos trabalhar ele. Então, aqui coloquei 4 fundo. Beleza. Então, nessa tela aqui eu posso fazer também uma espécie de rascunho. Você pode fazer o rascunho na mão, com certeza, mas você pode também rascunhar dentro da própria tela. O objetivo do rascunho é exatamente o que o próprio nome já sugere. Que não seja perfeito, mas você tenha noção do que você está fazendo. Assim como a gente viu em aulas anteriores, como que funcionava o esquema de rascunho e quão importante é isso dentro da etapa de criação de telas. Então vamos colocar aqui a primeira coisa, que eu vou deixar um pouquinho cinza, que é o fundo. E aqui eu vou escrever fundo. Fundo. Escrevi certo. Anos de aula de português para escrever fundo certo. Beleza. Vou bloquear esses dois elementos apertando Command L. Só para eu saber que tem que ter um fundo, gente. E daí aqui eu vou começar a organizar as minhas informações. Onde eu quero que esteja escrito coleção de inverno? Eu quero que esteja no topo, no meio, no centro, embaixo, do lado? Aonde? Eu acho interessante destacar a coleção de inverno, deixando ela mais em cima. Em seguida, a gente coloca os botões necessários. Eu acho que serão 2, né? Entrada de fluxo de cadastro. Isso, os botões necessários. Então aqui seria o quê? Texto, imagem, texto. Beleza, e fundo. São essas 3 coisas. Ó, vocês perceberam que tem muito espaço para ser trabalhado na tela, né? O briefing não falou nada, mas a gente pode colocar então aqui, ó, uma logo do cliente em um formato de destaque. Vocês já vão entender como que vai funcionar isso. Ó. Essa logo ela vai fazer parte do fundo. E deixa eu só mudar aqui, ó. Essa logo ela vai fazer parte do fundo. Ó. E assim você começa a entender também como que ficaria mais ou menos. Daí se você vai falar, nossa, eu não achei legal essa logo aqui, ó, eu queria essa logo só aqui em cima e como elemento principal. Beleza, pode ser. Você vai testando algumas ideias antes de você começar para não ter todo aquele retrabalho, caso não seja uma boa ideia. Porque boas ideias vêm de um conjunto de má ideias, né? Dizem os filósofos. Ou não, né? Às vezes você tem uma boa ideia de cara. Então, depende aí. Beleza, então vamos começar. Ajustei aqui meu fundo. Lembrando dos padrõezinhos, né? Então, vou botar Command C cedilha aqui para ativar. Deixar aqui 46, que é o padrão de corte. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Perfeito. Agora nós vamos trabalhar os elementos que são na parte de baixo, que seria o quê? A logo que a gente comentou, que vai por cima, e dar alguns toques, né, nesse laranja e tal. Então, para isso, eu vou pegar aqui, ó,
Peguei um retângulo branco, tirei a borda e vou brincar aqui com as cores, né? Com os degradês. Então aqui ó, vou dar 2 cliques em preenchimento. E de cor sólida eu vou mudar para gradiente. Beleza. Apertando nessas bolinhas aqui, eu posso modificar as cores. Então tenho aqui, ó, vou selecionar a ferramenta gota tintas e vou colocar amarelo. Na de baixo, será que eu coloco roxo? Vamos testar. Pode ser. Vou diminuir um pouco a opacidade. Vou aumentar um pouco aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante a gente colocar só roxo. 2 tons de roxo. E o primeiro tom de roxo aqui em cima eu tiro a opacidade. Pra ficar, sabe, tipo um degradê. Começa a laranja e vai escurecendo. Ou começa roxo, né, transparente e vai escurecendo. Então um pouco aqui. Agora vamos para a parte da logo. Ó, todos esses elementos aqui, ó, vou selecionar todos e vou apertar Command L para bloquear e não atrapalhar os elementos que eu vou fazer por cima. Então aqui na parte da logo, vou fazer algo simples mesmo, só escrito aqui, ó, Uncle. Vamos mudar aqui essa fonte para uma fonte que seja despojada e converse com o nosso público. Aqui, ó. Uncle Hipster. Eu tenho um plugin aqui muito bom que se chama Icons for Design. Deixa eu ver se tem algum ícone de óculos aqui. Ah, tem, mas não é muito bonito. Ah, não, tem um massa aqui. Ó. Vamos ver como que nós podemos trabalhar isso. Vou deixar branco igual aqui a logo. Uncle Hipster. Beleza, acho que tem que ficar em cima, né? Show, show, show. Como eu falei, isso vai ficar no fundo, então o que eu vou fazer aqui? Vou deixar ele bem transparente assim. Sabe, tipo, para perceber que tem alguma coisa ali, mas que não é o foco. Beleza? Ajustar, pessoal. Eu sempre falo isso, o designer ele não termina, ele desiste. Então, desisti aqui nessa parte, acho que tá massa. Vou bloquear e vou seguir minha vida. Bom, o próximo passo que a gente viu, que a gente trabalhou aqui, que a gente precisa, é o texto escrito coleção de inverno. Então, escrito aqui coleção de inverno. Nossa, ficou enorme. Vamos colocar uma fonte mais comum, pode ser a Lato. Apaga tudo, Jerônimo. A Lato e já usar ela, porque ela é uma fonte moderna e tal, e você pode usar ela como padrão no aplicativo todo. Até fica a dica, ó. Lato é uma ótima fonte. Vou colocar aqui 35. E vou deixar tudo maiúsculo clicando aqui, ó. Esse ângulo aqui tá já me incomodando, vou dar uma diminuída nele.
massa também. Vou deixar ali em cima por enquanto. Dá para até fazer assim, ó. Mudar de lado para valorizar a logo do cliente, que é importante também, né? Então o cliente tem que se sentir valorizado em todos os aspectos. É logo, foto, porque tudo isso é um investimento, né? Aqui temos coleção de inverno. Vamos fazer um quadradinho atrás, um retângulo, melhor dizendo, para essa coleção. Então fiz meu retângulo que ficou por cima. Vou só copiar aqui e colar por cima. Eu seleciono os dois e venho aqui para alinhar. Ó. Então, vou alinhar aqui os dois certinho. Esse retângulo eu quero que fique roxo. Então para isso eu vou vir aqui em preenchimento. E na borda eu vou tirar a borda. Então preenchimento. Vou selecionar aqui o roxo que eu quero. Você viu que aqui em cima ficou um pouquinho maior do que dos lados, tá? Isso daí já é um toquinho meu. Eu gosto de deixar bem certinho assim, tipo, bonitinho, porque dá um ar de coisa bem feita, sabe? Bem alinhadinho, ó. Apesar que eu acho que ainda ficou. Aí, agora tá retinho. Ó. Coleção de inverno Uncle Hipster. Beleza, beleza. Daí agora eu tenho que definir algumas coisas, né? Quais que vão ser os padrões de botões? Meu padrão de botão vai ser sempre roxo, vai ser sempre amarelo, vai ser azul? Então é nesse momento que eu defino. Se for roxo, por exemplo, ó, a gente já pega e muda aqui, ó. Muda o degradê para outra cor. Pode ser azul, por exemplo. Ó. Muda para azul para a gente conseguir trabalhar. Só toma cuidado para não ficar, sabe, muita coiseira. Ó. Por exemplo, se eu mudar aqui para amarelo ou laranja do fundo, é o ideal. Porque às vezes menos cores, menos elementos, você consegue ter uma produção final bem melhor. Ó. Então se eu deixar laranja aqui com o que eu quero destacar do roxo, cara, pode ser show de bola. Então vou deixar aqui coleção de inverno um pouquinho maior e mais para cima. E aqui embaixo eu vou ó, existem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, e aqui dentro criar as opções. Eu posso manter esse padrão roxo e duplicar. Só que daí já fica uma dica. Ó. Por exemplo, eu vou preferir fazer os botões roxos. Então, aqui não está escrito coleção, muda para outra cor. Ó. Pode ser branco e a coleção escrito de roxo. Não tem problema, mas deixa claro para o seu usuário que isso daqui não é um botão. E para isso, ó, você vai aumentar, você vai utilizar os recursos necessários. Ó, pode ser assim também, vai que a leitura ficou prejudicada. Para fazer isso. Então aqui ó, tem coleção de inverno, como já definimos que o roxo vai ser padrão de botão. Eu vou colocar aqui a primeira coisa, entrar. E a segunda coisa aqui, cadastre. Pronto.
seguindo o briefing que nós mesmos vimos lá, é basicamente isso. E daí você vai fazendo ajustes, ó, vendo como se comporta melhor os seus elementos. Ah, Jerônimo, eu não posso seguir o rascunho? Claro que você pode, mas é que conforme você vai trabalhando, você vai tendo uma noção melhor tanto do que você quer para o projeto, tanto do que o projeto pede. E aí, dessa maneira, você consegue daí entregar serviços melhores. E se eu colocar esse roxo na parte de cima? Vamos ver. Não, ficou ruim, porque teria que ter alguma coisa aqui para... Acho que amarelo mesmo foi o que ficou melhor. E ó. E também dá para você brincar com muitas coisas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um óculos, você pode pegar, ó, parte do óculos, ó, e deixar na sua composição de tela. Eu não faria isso porque, sei lá, acho que fica muita coisa. Você pode, por exemplo, fazer traços brancos, ó. Tá vendo que está mais claro? Isso daqui eu já acho da hora, ó. Só joga para trás. Para jogar para trás, ó, você vem aqui, ó, em camadas. Depois você organiza aqui da maneira que você preferir. Então selecionei aqui as três. Coloquei lá para o fundo, ó. Inclusive dá para uma dessas camadas ser de uma cor diferente. E assim, pessoal, essa é basicamente como que deve ser trabalhado essas questões de telas de UI. Então aqui a gente tem os elementos que precisam ser obrigatórios, que estão dentro do briefing. A gente tem elementos que nós conseguimos interpretar através do que nós lemos, né? Então algumas coisas igual aqui, clientes despojados, beleza. Não está dizendo que você tem que usar essa imagem com fundo amarelo, mas você tem um caminho que você vai seguir e vai propor para o seu cliente. Então por hoje é só, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe lá no nosso grupo do Telegram, que nós vamos estar respondendo. E é toda uma comunidade, então às vezes uma pessoa responde, outra pessoa comenta, é bem bacana, quero mandar minha arte para ver se ficou massa, tranquilo. E o desafio é fazer com que... E o desafio dessa semana, melhor dizendo, é refazer essa arte. A gente sempre está fazendo dessa maneira, tem dado super certo. E eu vou deixar os arquivos disponíveis para você fazer e testar aí, beleza? Obrigado e até mais.